Oi, seja muito bem-vinda a um vídeo novo do canal. Eu pretendo postar vários projetos aqui no canal, então a minha dúvida foi, será que eu começo com projetos ou faço desde o comecinho com vocês? Então eu preferi ir desde o iniciante, assim, desde o basicão, e nesse basicão que a gente vai começar com essa primeira parte, a gente vai se aprofundar bastante em conceitos básicos, a gente vai passar em tudo que tiver para aprender dos conceitos básicos, a gente vai se aprofundar bastante. E agora também vamos falar por que a gente vai usar o Python. Você pode usar o Python para inteligência artificial, análise de dados, desenvolvimento web, automações. Você pode fazer tudo com Python, tudo ele está sempre presente. Então, se você às vezes precisa fazer um site, escrever um formulário de e-mails, então com Python você consegue fazer isso. Uma das linguagens mais fáceis de aprender, porque você pode, desde a IA, você também pode fazer um desenvolvimento webzinho. Então, assim, é muito flexível o Python, é muito tranquilo para fazer automações, ele consegue livrar várias horas de trabalho fazendo alguma automação com Python. É muito legal de você brincar. Às vezes é só um hobby. Eu quero aprender só de hobby. Beleza, cara, você consegue fazer coisas incríveis. Então, a demanda no mercado de trabalho é muito grande também para Python e tá começando só a aumentar. Eu vou colocar o gráfico aqui para vocês também das linguagens mais procuradas. E também sem contar que o Python tem uma comunidade muito ativa de desenvolvedores, tem vários fóruns que você consegue tirar dúvidas e tem muita documentação, tem muita biblioteca. Isso torna muito mais fácil para iniciantes também obterem suporte. Então, exemplo, eu tenho um log aqui, um erro, descobri o que é, não tô conseguindo, então se você copiar esse erro e colocar no Google, alguém já passou também pela mesma coisa que você e vai poder te ajudar. Então, e agora eu vou step by step com você. Para você baixar Python, você precisa acessar o link que eu vou estar aqui deixando na descrição do vídeo. Você dá os primeiros passos, você precisa ter Python instalado na sua máquina e também agora você precisa baixar uma IDE da sua preferência. Então eu estarei utilizando o Visual Studio Code porque é muito familiar para mim e também eu percebi que trabalho com PyCharm. Só que eu percebo que a versão Community, que é de graça, é muito limitada. Então, pelo menos no Visual Studio Code a gente consegue utilizar notebooks. Agora que você abriu o seu Visual Studio Code, a gente vai baixar a extensão do Python. E aí você vai pesquisar por Python. E aí vai baixar esses três. Python Debugger, Python e Pylance. Que são os mesmos que eu tenho aqui. E logo após, a gente vai em Open Folder. Iremos em Documentos. Criaremos uma pasta com o botão direito. E nova pasta, e aí eu vou colocar como intro_python. Beleza? A gente vai em new file, e nesse new file a gente vai escrever main.py. E aí ele automaticamente vai entender que é um arquivo py, porque termina com .py. E vamos para os próximos passos. Agora vamos para o conceito inicial, que é o print. Eu vou supor que é a sua primeira vez fazendo algum print. Pode ser que você já tenha feito em alguma outra linguagem, mas eu vou te mostrar como faz em Python. Então, beleza, eu vou escrever o famoso e eu quero que você também me acompanhe nisso, então vamos juntos. Eu vou escrever o famoso print hello world.
beleza? Então vamos escrever aqui comigo, print, abre parêntese, e agora a gente vai colocar... Eita. Gente, esse teclado aqui faz muito tempo que eu não mexo nesse teclado, né? Esse teclado não é a BNT, então é complicado. Eu vou colocar essas aspas simples, ou você também pode colocar duplas, tá? Porém, eu prefiro colocar simples nos meus códigos, é de preferência mesmo. E eu vou escrever hello world, exclamação, beleza? E assim, eu vou dar um playzinho aqui, porque quando você baixa o Python, você aparece um playzinho aqui na sua IDE. Beleza? E temos o Hello World. Agora eu vou falar mais ou menos o que está acontecendo aqui. O print é uma função que exibe mensagens no seu terminal. Então, tudo que você colocar dentro desses parênteses será exibido bem ali no seu terminal. E nesse print você pode literalmente escrever tudo que você quiser. Eu posso escrever Python. Dá um joinha aqui. E vai aparecer Python. Então, qualquer coisa eu posso colocar nada, posso botar só espaço e um A. Ele vai contar esse espaço e vai aparecer ali. Agora vamos falar de variáveis. Em Python, basicamente, variáveis são uma caixa onde você pode guardar valores. A gente imagina literalmente uma caixa e você pode colocar coisa dentro. E aí também você coloca um nome nessa caixa. E o bom do Python é que você não precisa declarar qual é o tipo de variável que você quer. Ele automaticamente faz isso para você. E eu digo o tipo de variável é int, bool, string. Então, assim, a gente vai passar sobre esses tópicos que eu acabei de falar, mas vamos continuar. A gente vai testar agora como que a gente declara uma variável, né? A gente dá um nome, mensagem, e eu vou dar igual a hello world. Eu dei esse exemplo, né, de hello world, é tão comum, mas eu vou fazer igual. E agora vamos dar um print mensagem. Tá vendo que agora a gente não escreveu o hello world dentro do print, né? Porque aquele hello world é um valor que tá dentro da variável. E agora quando a gente dá um playzinho, ele aparece ali no nosso terminal. Beleza? Mas se eu quiser mudar esse valor, assim, da variável, eu declarei uma vez, e aí agora eu quero mudar essa variável de mensagem. Então agora eu coloco que mensagem é igual a 4, eu vou botar um número nela. Então eu vou dar um print mensagem. Beleza? Apareceu Hello World e apareceu 4. Por quê? Eu coloquei 2 prints. Mas se eu tirar esse print, o último valor que vai aparecer é 4. Eu podia ter dado um clear, né? Beleza? Agora ela vai aparecer um 4 porque ela sempre vai pegar o último valor da variável. Agora, se a gente quiser brincar, né? A gente tira o nome mensagem, a gente dá um nome de num igual a 4. Então, a gente pode fazer num mais 1, que vai dar 5. Ou num... Pera. Num vezes num. Podemos também fazer um num. A gente pode fazer conta de matemática aqui a beça. Num menos 2. E aí deu 5, 16 e 2. Beleza. Vamos dar um clear aqui. Então agora vamos fazer num igual a 1 e num 2. Vamos colocar como 2. Agora a gente pode fazer print num mais num 2. Que vai dar 3, porque ele pegou o valor que está dentro dessa variável. Beleza? E agora vamos colocar num como 1. E vamos colocar nome igual a Lívia. Você coloca seu nome aí? E agora no print a gente quer saber o tipo dessa variável, né? Como eu falei para vocês, elas podem ser de números, elas podem ser uma string. O que é uma string? É um texto. Então eu vou colocar type nome. Classe string.
E eu vou colocar, então, type não. E ela é de classe int, porque é um número inteiro. Mas a gente vai passar sobre... A gente ainda vai falar sobre tipo de números. Mas o type, ele serve a uma função basicamente para você saber qual é o tipo dessa variável, já que o Python, ele faz isso automaticamente para você, né? Ele declara automaticamente para você o tipo dessa variável. Mas a gente quer saber, mas qual é o tipo? E em Python também, a gente tem variáveis que são case sensitive. Então, o que significa case sensitive? Significa que ela vai diferenciar uma variável se a variável for minúscula, começar com letra minúscula, e a variável também tiver letra maiúscula. Então, eu vou colocar 2 exemplos para você. Então, no primeiro exemplo, eu tenho A minúsculo, e no segundo exemplo, eu tenho A maiúscula. Então, se eu tenho 2 variáveis, eu só quero dar print em variável, eu dou A, vírgula, A. Então, tem que aparecer 1, 0. Então, apareceu 1, 0. Então, dessa forma, eu consigo printar 2 variáveis. Mas também, se eu quiser somar, eu poderia fazer A mais A, né? Então, ia ficar 1, porque 1 mais 0, né? Então, agora a gente vai misturar um print, né? Porque podemos falar que Lívia é o quê? Aparece ali, Lívia é, né? Só que se a gente colocar esse F na frente, que é o F string, eu consigo misturar Lívia é. Aí eu coloco em chave o A. E eu também consigo colocar em chave o A, tá? Então vai ficar aparecendo Lívia é 10. Então assim eu consigo misturar. Porque se eu fizer assim, vai dar muito ruim. Lívia é AA. Porque ele vai interpretar tudo isso que tá dentro de umas aspas como texto. Então não dá pra gente fazer isso. E no Python também você consegue declarar as variáveis, assim, os nomes das variáveis de 3 formas, que é, vou colocar uma hashtag aqui, camel case. Camel case basicamente é cada palavra, sem ser a primeira, começa com letra maiúscula. Exemplo, minha. Vou dar um espaço. Exemplo, minha variável. Eu acho que a gente vê mais assim em JavaScript. Mas eu vou colocar Lívia. Então, se eu quiser colocar minha variável amiga, então seria tipo assim, né? Sempre com letra maiúscula depois da primeira palavra. E agora temos Pascal. Espaço Pascal. Pascal Case. Que é que cada palavra começa com letra maiúscula. Então, minha variável vai ser igual a Lívia. Você coloca o nome de você. E temos Snake. Ai, meu toque. Que depois de cada palavra a gente tem um underline. Então, esse é o exemplo, esse é o tipo de escrita assim que eu mais prefiro e acho que é o mais usado também em Python. Então, minha variável. Quando eu vejo alguém escrevendo a variável tipo camel case, eu já fico veio do JavaScript. Então, basicamente eu escrevo assim. Eu acho que vai muito de preferência, mas o mais usado é o Snake Case. E agora a gente vai passar um exercício, porque às vezes a gente assistindo um tutorial parece que é muito fácil. Só que na hora que a gente vai fazer, é muito mais difícil. Eu já passei casos que eu estava estudando SQL, fiz muitos cursos, só que na hora de eu dar um select, eu não sabia nem escrever select. Falhou até o inglês na hora. Mas enfim, agora o exercício é você criar uma variável com o nome Python. Não. Criar uma variável com nome de linguagem e dar o valor como Python. E depois dar um print. Bônus. Ver o tipo de valor da variável.
E você viu que eu escrevi aí um parágrafozinho que tem essa hashtag, né? E o que que é isso? Isso daí é o comentário, né? Isso é uma parte do código, é uma linha de código que o seu interpretador de texto vai ignorar na hora que ele roda o seu código. Basicamente, comentários são feitos para você poder documentar o seu próprio código para alguém que vai ler depois. Por exemplo, você escreveu um código com 300, 400 linhas e com várias funções e tudo mais. E a pessoa que vai ler, ela precisa decifrar esse código, ver o que está acontecendo em cada parte. Então, em vez de você colocar ela para só ler e tentar decifrar o que está acontecendo, você coloca comentários para poder auxiliar. Tipo, aqui está acontecendo isso. Eu tenho um print 1 mais 1. Então, aqui está acontecendo uma operação de soma entre dois números. Eu vou saber um exemplo. Com esses... É sempre bom você ter comentários no seu código, porque trabalhando em equipe, em empresa, você vai estar ajudando muitas pessoas, porque às vezes você escreve um código que só você mexe, só que no futuro pode ser que outra pessoa leia. Pode ser que outra pessoa tenha que mexer, adicionar alguma feature, alguma coisa. Então, comentários são ótimas práticas para você escrever seus códigos. Então, eu quero colocar um comentário com várias linhas, né? Então, digamos que eu vou escrever e passar para a próxima linha e continuar. E não dá, tá? Agora enxergando como código. Então, a gente, no caso, coloca 3 aspas simples ou duplas. E isso é um comentário. Então, aqui eu tenho 3 hashtagzinhas em que eu tô escrevendo um comentário grandão. Aí você viu que ele automaticamente interpretou as linhas que eu vou pulando como comentário, né? Então, dessa forma, fica um pouco mais legível se o seu comentário for gigante. Vamos falar agora, vou colocar bonitinho aqui, números. Vamos trabalhar com números e a gente tem 3 tipos de números. Nós temos o float, nós temos o complex e nós temos o int. E eu vou te dar alguns exemplos, tá? Nós temos A, que é igual a 1. Nós temos B, que é igual a 1.1. E nós temos C, que dá igual a 1J. E agora a gente vai rodar um type, né, para cada um deles. Print type A. Print type B. Print type C. A variável A é e vamos repetir, na verdade, o processo para todos. A variável B é 1 e a variável C é 1, beleza? Então, nós temos a variável A é um class int, mas a variável B é um class float e a variável C é um class complex. E o número inteiro ele pode ser positivo ou negativo também, e ele só não possui decimais. Depois, exemplo do 1, né? Como o float. O float é a mesma coisa, ele pode ser positivo. Vamos colocar esse 1 como menos 1 e esse menos 1.1, que eles vão continuar sendo int, float, eles podem ser negativo ou positivo. A única diferença é que o float tem casa decimal e o integer é um número inteiro, ele é um número todo, então ele não tem casa decimal. E o complex, eu nunca trabalhei com complex, eles terminam com J. E eu fui pesquisar aqui e complex é uma combinação de um número real e um número imaginário. E agora a gente também pode transformar esses números, né? Exemplo, eu quero que... deixa eu apagar esse menos.
e eu tenho um número decimal que termina como 1.7, tá? Ele tá mais próximo do 2. E eu quero... Tô escrevendo print dentro do print, né? Mas eu quero transformar esse número, que é um float, em integer, que é um número inteiro. E se eu fizer isso, eu vou ter que colocar o int e abro parênteses para o b. E aí, ele me deu 1. E se eu quisesse também arredondar, né, esse 1.7, né, para um número inteiro, né, eu poderia colocar o round que ia virar 2, né? Só que se eu colocar 1.3, ele ia continuar 1, beleza? Ele dá o número mais próximo, né? O número inteiro mais próximo. E digamos que eu queira mudar esse número inteiro, né, esse A, para um float. Eu colocaria float, abre parênteses, A, que daria 1.0. E agora temos as strings. E o que são strings? Segundo o dicionário de Cambridge, conjunto de coisas amarradas juntas em uma corda fina. É como se a corda fina fosse as aspas. Vou pedir para você me acompanhar com um print. Olá. E aí, vamos rodar. Vai aparecer o print olá, tá? E assim também como os comentários, né? Que dá pra você escrever a string com várias linhas, né? Você... tá vendo que já não dá. Você pode colocar 3 aspas e colocar ela aqui dentro, né? Olá. Esse é... Ih, gente, esse teclado e eu não temos muitas familiaridades, tá? E aí vamos dar. Olá, esse é um texto. O print viu que tinha espaço e deu print com espaço. E agora avançando também mais em strings, a gente pode acessar elementos dentro delas, né? E os índices em Python começam no 0. Então, digamos que eu queira... Vamos botar nome novamente. E eu vou colocar Lívia, né? Coloca o seu aí. E eu quero a letra L só, tá? E aí eu coloco... Olha, eu escrevendo print dentro do print. O que é que tá acontecendo? Mas enfim, eu quero um nome. E aí eu abro esse quadradinho aí, que eu esqueci qual é o nome. Eu só lembro em inglês, gente. É square brackets. Deixa eu pesquisar o nome. Square brackets em português. Gente, eu ia falar colchete, mas enfim, você abre um colchete e aí você coloca o 0, né? Eu quero o primeiro elemento. E... Opa. Deixa eu dar um clique. Ixi, acho que vai dar ruim, hein? Escrevi clear errado. Agora vamos dar um clear. E agora eu vou rodar aqui. E apareceu o L, né? E aí, digamos que eu queira o I. Agora eu tenho aqui. Eu quero o V. Eu tenho o V. Gente, a luz aqui tá piscando um pouco. Eu tô ficando com medo, mas vamos seguir com o vídeo, né? Mas enfim. Agora eu quero saber quantas letras eu tenho em Lívia. Então, eu tenho um método chamado len, né? Que é length, tamanho. E... Por isso que é bom que eu falo pra vocês que é bom saber inglês até pra, assim, desenvolvimento. Porque muitas funções, elas meio que falam por si só, né? Tipo, len, de length. E aí, vamos dar len. E aí, colocar o nome. E aí, dá um resultado de 5, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bom. Eu também posso procurar se alguma frase está dentro de uma string, tá? Eu vou colocar o nome da mensagem, botar MSG, eu amo Python, tá? E aí eu quero saber se dentro dessa string, dessa aspas aí, desse textinho da minha mensagem, tem a palavra Python, tá? Então, eu preciso escrever Python em mensagem. Saiu um valor verdadeiro. Sim, tem Python em mensagem, tá? E aí a gente vai falar sobre booleanos, né? Que booleanos é true, false. E aí eu vou colocar agora Python com letra minúscula.
e vai dar false, porque Python interpreta case sensitive. Então, se na string não tem um P maiúsculo e tudo mais, ele não vai aparecer. Agora, eu quero colocar o not, né? O not Python em mensagem, tá? Vai aparecer true porque não tem Python dentro da minha mensagem. E se eu colocar o Python em maiúsculo, vai aparecer falso. Porque Python tá na mensagem. Agora, vamos aproveitar esse gancho e vamos falar sobre booleanos, tá? Booleanos, basicamente, eles representam verdadeiro ou falso. E aí eu coloquei agora essa imagem das portas lógicas que me ajudaram muito na faculdade. Então, esses portões lógicos são usados em lógica booleana e eu vou explicar tudo isso aí com Python. Então, a gente tem um primeiro exemplo, que é um not. O not inverte o valor da entrada que você dá, né? Então, digamos que eu tenho uma variável chamada x e eu dou o valor de true. E eu vou colocar a variável y de not x, ok? E eu vou dar um print nesse y. Eu vou dar um print... Não, vamos dar um print primeiro no x. O x é true. E agora o y é false, porque ele pegou o valor de true e aplicou a inversão. Qual a inversão de true? False. E funciona também com o número, tá? Eu vou dar o número 1 e a variável y é not 1, tá? Então, eu vou printar x, vai dar 1, tá? Porém, para vocês... Deixa eu dar um clear aqui. Porém, para vocês darem uma olhada, eu vou colocar o bool x, tá? Vou transformar esse número inteiro em booleano. E ele dá true, por quê? True, o 1, é um número positivo. Ele é um número do verdadeiro. Então, se eu colocar 0, ele vai dar false, tá? Então, quando eu coloco que a variável x é 1 e ela sai como verdadeira, e eu coloco not 1 e printo, ela dá falsa, porque ela não é verdadeira. E aí nós temos o AND, tá? O AND, ele retorna verdadeiro se os dois valores forem verdadeiros. Então, eu tenho o x é igual a 1 e eu tenho o y igual a 0, tá? Então, eu preciso colocar x AND y. Quando eu coloco x AND y, dá igual a 0, né? Então, se eu colocar bool x AND y, vai aparecer falso, porque um deles é falso, então vai dar falso. Mas se eu colocar y como 1, vai dar true, porque ambas entradas, ambos valores x e y são verdadeiros, são positivos. Agora eu vou falar sobre o NAND. O que é a NAND? É o not AND. E o que acontece é exatamente o oposto do AND. Vou fazer o x AND y. É falso, né? Ambas entradas precisam ser verdadeiras. O not na frente, já que deu falso, ele vai virar true. Então ele só dá o resultado oposto. Agora a gente vai falar do OR. Então, o OR funciona que pelo menos uma das entradas precisam ser verdadeiras, né? Então, eu vou colocar o x OR y, vai dar verdadeira. True. Beleza? Agora eu vou colocar o x como falso. E ele vai dar falso, porque as duas entradas são falsas, né? E também temos o NOR, not OR. E ele faz basicamente o oposto, né? Então, se eu colocar o not x or y, que deu falso, né? Porque as duas são falsas, agora vai dar true. Mas se eu pegar o valor de x e colocar true, né, no OR, é para dar true. Mas aqui no NOR
vai dar falso. Já que estamos falando de booleano, vamos falar sobre o if e else em Python. O if significa se, para verificar se alguma condição é verdadeira. Então, if a condição for true, verdadeira, nós temos o else, né, que é se não. Se não for verdadeira, a gente vai tomar uma outra ação. Beleza? Então, vou dar um exemplo bem básico, tá? Eu vou escrever o meu nome, Lívia. E vou escrever uma idade aí qualquer, né? Aí eu vou colocar a idade de 24, tá? E então, if nome igual a Lívia and idade maior que 18, tá? Eu vou colocar um print f nome é maior de 18 anos. Agora, else. Repara na indentação também, que ela é super importante. Print f nome é menor de idade, tá? Então, vamos dar um playzinho. E não rodou porque eu tinha um negócio ali escrito na frente, tá? Então, vamos rodar. Lívia é maior de 18 anos. Só que se Lívia tivesse 18, ia falar que Lívia é menor de idade. Por quê? Porque 18 não é maior do que 18. Só que se eu colocasse idade igual, na verdade é maior igual, né? Maior igual a 18, então vai parecer que Lívia é maior do que 18. Porque podem pessoas que têm 18 anos são consideradas maiores de 18 e que também os maiores números também funcionariam. Mas se Lívia tivesse 17 anos, Lívia seria menor de idade. Vamos trabalhar agora nota. Digamos que você é um aluno e você tirou 8 na prova. If caso a nota seja maior, né? E vamos colocar a média também. Média. A média vai ser 6, né? Acho que na escola é 6. Se a nota for maior ou igual à média, porque a gente precisa que essa nota esteja a partir da média. Então, se ela estiver na média, tudo bem. A gente vai printar no nosso console. Aluno está na média. Aluno alcançou a nota necessária. E agora eu vou te mostrar uma condição intermediária. Existe if, existe o else, né? Caso sim, nota for maior ou igual à média, aluno alcançou a nota necessária. Mas a gente vai ter uma outra condição. Else if, que é um outro caso. É uma outra condição que a gente vai adicionar. É uma péssima prática você tacar vários ifs, então tem um próprio para isso, que é else if a nota for maior do que 7. Tá, maior do que 7. Print. Aí vamos escrever colocar nossa string, aluno. Eita, quase que eu esqueci. Depois do else if, a gente precisa colocar 2 pontinhos. Nunca esqueça, porque senão o código vai quebrar. E se a nota for maior do que 7, aluno tirou nota alta. E se o aluno não tá na média, não tá com uma nota maior ou igual à média, ele não tem a nota maior do que 7 para ele tirar uma nota alta, então else, repara também na indentação, print, aluno foi reprovado. Então, vamos dar um play e o aluno alcançou a nota necessária. E a nota dele também é maior do que 7. E por que que ele não apareceu que o aluno tirou nota alta? Porque ele vai fazendo um loop de verificações.
ele vai primeiro nessa, depois nessa e depois nessa. Então, apareceu que ele alcançou a nota necessária, só que a gente queria que aparecesse que a ele tirou nota alta. O certo seria trocar esse. Cara, eu tô tão acostumada com o teclado do Mac que agora eu estou me complicando. Eu vou remover esse e vou colocar esse. É um ótimo exemplo pra gente praticar o if else. Que agora vocês viram que por mais que ele tivesse a nota maior do que 7, só mostrou no terminal que ele alcançou a nota necessária. Agora, quando a gente rodar, vai... Deixa eu dar um clear. Quando a gente rodar agora, vai aparecer que o aluno tirou nota alta. Por quê? O nosso primeiro caso, a nossa primeira verificação, condição, é a nota 7. Então, o programa vai rodar de cima para baixo, lendo linha por linha. Então, se ele encontrou a primeira verificação, ele já vai printar, ele vai rodar esse print. Ele não vai ler tudo de uma vez só. Então, se eu colocar que o aluno tirou a nota 6, ele vai mostrar que o aluno alcançou a nota necessária. Porque ele não passou na primeira verificação. E agora a gente vai fazer o último teste, que é o aluno tirando nota 5. Vai parecer que o aluno foi reprovado. Por quê? O código rodou. O código foi na linha 4. If nota maior do que 7. Não é. Então, tá. Qual é a outra condição? Caso não for a primeira. Caso não for a primeira, ele vai olhar se a nota tá maior ou tá igual à média. Tá, não tá maior ou igual à média. Então, ele vai no último bloco de condição, que é o else. O else seria basicamente assim, se eu não encontrar a condição dessas duas, eu vou rodar esse último pedaço de código. Então, assim, esse último pedaço, esse else, não importa se é 2, se é 3, se é 4, se é 5, se não atender os requisitos anteriores, apenas printar o último else. E aí agora eu vou colocar para vocês verem uns operadores de comparação, que o símbolo de igual igual significa que é igual. Então, vamos brincar aqui. Então, se vamos colocar aqui 1 é igual a 1, vai dar igual a true, porque 1 é igual a 1. Mas 2 igual a 1 vai dar falso, porque 2 não é igual, tá? E aí nós temos o exclamação, tá? 2 não é igual a 1. Essa exclamação aí é como se fosse um not. Então, dá igual a true, né? Porque realmente 2 não é igual a 1. E nós temos que 2 é maior do que 1. Então, vai dar true. 2 é maior do que 1, tá? Então, se eu colocar que 2 é maior do que 2, vai dar falso. Porque realmente 2 não é maior do que 2, né? Mas se eu coloco um igual aqui, 2 é maior ou igual, vai dar true. Porque 2 é igual a 2, tá? Agora, eu posso colocar que 2 é menor do que 4. Então, verdadeiro, né? Ele é bem menor do que 4. E eu posso fazer a mesma coisa para 4 é menor do que 4. É menor ou igual a 4. Então, isso aí foi um pouquinho sobre operadores de comparação, né? Que servem para comparar um resultado com o outro, né? E eu posso fazer isso também, cara, com strings, né? Como eu mostrei para você, se Lívia é igual a Lívia, eu vou botar com letra minúscula, vai dar falso, tá? Porém, se eu colocar Lívia com letra maiúscula, vai dar igual a true, tá? Então, eu posso colocar ponto lower e abrir o parêntese. E o que acontece? True, porque o ponto lower, ele deixa Olivia com letra minúscula, tá? E aí dá pra brincar bastante com string, e Python é muito legal pra descobrir coisas, brincar mais. Agora vamos falar um pouco sobre funções. Para que a gente usa funções? O que são funções?
As funções são blocos de códigos que são designados para fazer uma tarefa específica. Em um código, a gente pode ter várias funções. Digamos que a gente escreveu um pedaço de código para fazer, talvez, somar um número mais um outro número. Quer fazer isso aqui com vários números. Teria que escrever esse mesmo código várias vezes. Em vez de escrever o mesmo código várias vezes, a gente cria uma função para poder fazer isso. Então, quando a gente chama essa função, ela já roda o código que a gente escreveu. O código dessa forma fica mais limpo e reutilizável. Então, vamos na estrutura básica dessa função. A gente escreve def, define. A gente quer definir a função, então a gente escreve o nome da função e abrimos o parênteses e depois 2 pontos. E embaixo também prestando atenção na indentação, que a gente não faz assim. Vai estar errado, a gente aperta Tab, que ela vai entrar, né, nessa parte da função, nesse bloco. E então, vamos fazer um exemplo que a gente quer uma função para printar. E o nome dessa função, a gente sempre coloca ele bem legível. O nome da função tem que basicamente falar o que a função está fazendo, porque fica mais fácil para você. Função printar. Então, eu quero printar olá. Olá, mundo. E a gente vai rodar o nosso código e não vai acontecer nada ainda, porque a gente não chamou essa função. A gente apenas declarou. Quando a gente chama, a gente coloca o nome da função e o parênteses. E quando a gente roda, aparece olá, mundo. O parênteses, ele mais serve para indicar que é uma função. Agora vamos trabalhar com parâmetros. E o que é um parâmetro? É o que a função espera receber. O código fica também muito mais reutilizável. Vamos colocar o nome, printar nome. Agora vamos colocar o nome aqui dentro. E você repara que o nome tá com a letra, né? A palavra nome dentro da função printar, o parâmetro tá meio apagado, um azul meio apagado. E agora quando a gente colocar aqui, ele vai ficar um azul mais vivo. Então, vamos colocar agora o nome amiga 1 como Lívia e amiga 2 como Luísa. E antigamente a gente teria que dar o trabalho todo de escrever, né? F, olá, amiga 1, e depois fazer o mesmo para amiga 2. Mas como a gente já tem uma função, a gente só vai chamar a função, que a gente tem que chamar ela, e vai colocar o parâmetro amiga 1. E o que esse parâmetro vai fazer? Essa variável amiga 1, que é igual a Lívia, ela vai substituir o que está no lugar do nome. E vamos fazer o mesmo para Luísa, amiga 2. E apareceu olá Lívia e olá Luísa. Mas digamos que a gente tem uma pessoa a mais, chegou uma pessoa a mais no rolê, que é o João. E João não tá na lista, né? Amiga 1, amiga 2. Então a gente vai escrever o nome João. Que vai acontecer a mesma coisa. Olá, Lívia, olá, Luiz e olá, João. A gente poderia colocar como variável, mas a gente também pode escrever, né? Hard-coded, o nome mesmo, colocar string que vai substituir o nome. E assim fica muito mais reutilizável do que você ficar toda hora ali. Print, não sei o quê. E para complementar isso aqui, você pode, né, colocar como uma boa prática função que printa o nome, que é o que a função faz. Ela é uma função que printa o nome, então fica bem mais legível. Agora vamos trabalhar com função que tem retorno. Def soma, some, e vamos receber 2 parâmetros que é x e y. É bem aleatório, você pode colocar A, vírgula B. A vírgula é para separar, que a gente vai ter mais de um parâmetro agora. E a gente quer retornar. Dentro de uma função, o return, ele te permite você retornar um valor.
E esse valor pode ser usado mais para frente. Exemplo aqui, eu quero obter o número dessa soma em uma variável. Quero atribuir o valor dessa soma, dessa função, em uma variável. E esse return seria x mais y. Então, eu quero colocar número, vamos botar num, vai ser igual a soma de 5 mais 5. Então, vamos printar o num 10. Então, eu consegui obter um valor aqui. Se eu não tenho esse return, eu não tenho o valor da soma. Eu removi o return. É como se o return fosse uma voz falando, olha, esse é o valor. E quando não tem return, não tem nenhuma voz falando que esse é o valor, não tem algo apontando para aquele valor. Agora que eu tirei o return, eu coloquei o valor de num e não tem mais nada, porque a soma não retorna nada para eu colocar na minha variável. Eu coloquei um print aqui e eu coloquei o valor dessa soma para ser igual ao num. E vamos ver o que vai acontecer. Ele mostrou 10 e colocou none. Porque a função rodou e fez o x mais y. Mas é como se ela tivesse feito uma ação, mas essa ação não é um objeto, ela não é real, ela não dá para ver. É como se fosse invisível. Ela fez a soma de uma forma invisível, só que realmente não dá para ver. Então, eu tenho que colocar o return para eu ter o valor realmente sim, concreto dessa soma, como um número. Então, agora mostrou um número 10. Agora vamos voltar para a função printar e vamos colocar o nome como você. 2 pontinhos, printar, print f, olá, vírgula, nome. E vamos ver agora o que acontece quando a gente chamar essa função printar. Vamos dar um clear aqui. Quando a gente printa, a gente vê que tem um olá, você. Só que a gente não botou para ser você. A gente não escreveu aqui, como eu mostrei. E isso é porque a gente consegue colocar um parâmetro estático, caso não tenha nenhum outro, caso não tenha um... Vamos colocar Lívia aqui agora. E vamos dar o playzinho. Agora aparece Olá, Lívia. Só que o que o você está fazendo? O você funciona para quando você não tem nenhum parâmetro. Ah, eu não recebi, então vai ser você. É como se a gente colocasse a Olá, usuário. A gente abriu um site, a gente não colocou o nosso nome. A gente falou, prefiro não me identificar. E aí, ele colocou você. E vamos trabalhar um pouco mais nisso. Vamos colocar agora nome. E o nome vai ser igual input, digite seu nome. E agora vamos fazer um bloquinho de if else. Então, eu tenho esse método de input que vai te permitir escrever o seu nome no próprio terminal. E para dar uma mudada aqui também, eu vou colocar seja bem-vindo. E o valor que você vai escrever desse input vai ser guardado na variável nome. Agora, digamos que você acessou um site e você é dada a escolha de você digitar seu nome ou não. Mas eles precisam te chamar de alguma coisa se você não digitar o seu nome. Eu vou mudar aqui a de você para uso... usuário. If nome é diferente de vazio, tá? Vamos colocar string abre e fecha. Se o nome for diferente de vazio, printar nome. Mas aí ficou nome em tudo, hein? Vou colocar nome 1 aqui.
Printar não. Eu vou mudar aqui pra user. Pra não ficar tão confuso também. Se o nome que você digitar é diferente de vazio, vamos printar o seu nome. Seja bem-vindo, Lívia. Else. Se for vazio, a gente vai colocar print nada. Printar nada. Ok. Vamos dar um play. E agora tá aparecendo, ele tá pedindo pra eu digitar meu nome. Eu vou escrever Lívia. E agora, seja bem-vindo, Lívia. Mas vai ter um caso que eu prefiro nem dizer meu nome, tô com preguiça, tô com pressa. Apenas apertei Enter e agora apareceu seja bem-vindo usuário, que fica assim, geral, pra quem for. Então, é isso. Agora vamos voltar para a função soma e a gente quer receber vários números. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4. Vamos colocar... E aí, esse asterísticos é para você sinalizar que ele pode ter parâmetros flexíveis, pode ter vários. Então, vamos colocar um return de um sum de números. E o que esse sum faz? Esse sum aqui é para fazer a soma dos números. E ela é um método, uma função, em vez de fazer mais, porque eu tenho vários parâmetros, né? Eu posso receber vários. Para não ter bug, eu coloquei que é um sum. Isso tem também lá no Excel. E agora a gente quer visualizar, né, o retorno dessa soma, que vai ser soma. E a gente vai receber 5, 5 e 2. Então é para dar 12, né, essa soma. Deu 12. Ah, eu quero colocar mais 3 aqui. Então vai dar 15. Eu tô boa de matemática, ok, tô brincando. Mas dessa forma a gente pode trabalhar com parâmetros flexíveis. Vamos trabalhar com funções lambdas. O que significa funções lambdas? São funções anônimas, né? Aqui a gente define def soma, né? Só que funções lambdas, elas já são mais, assim, diretas. Eu posso colocar elas até numa variável. Então, vamos dizer que soma igual a... E a gente vai escrever na frente lambda para o código mesmo saber que eu estou escrevendo uma função lambda que vai receber 2 parâmetros. E eu vou te mostrar agora como que é a sintaxe do lambda. A gente recebe primeiro os parâmetros e eu vou receber 2, mas posso receber 1, posso receber nenhum, posso receber vários, mas eu vou receber 2 x, y. E vou colocar esses 2 pontinhos. Esses 2 pontinhos basicamente servem como se fosse meio que uma seta. Tipo, qual vai ser a expressão delas, o que ela vai fazer agora. E ela vai fazer o x vezes y. Agora a gente quer saber como que a gente vai utilizar ela na prática. E vamos dar um print. A soma vai receber 2 valores. A soma vai receber o 5 e vai receber o 2. Vamos rodar, vai aparecer 10. E também você pergunta quando que eu vou usar a lambda, quando eu uso função, quando eu uso lambda. Usar o lambda quando for uma função assim muito simples, muito rápida, só precisa ali rapidinho. Porque não dá para utilizar várias linhas de código no lambda, então é para um caso assim muito rápido que você usa. Então é isso da nossa primeira videozinho falando sobre Python. No próximo vídeo a gente vai se aprofundar mais em outros tópicos, um pouco mais complexos, eu diria. Isso aqui só foi a introdução, espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. E se você gostou também, deixa aquele like lá pra mim. Vejo você lá no próximo vídeo. Tchau!